passado para todos. Onde é que está o versículo que diz isso? Espírito. E Paulo, quando percebeu que estava com a chave do reino dos céus, ele diz, eu como um sábio arquiteto, pus o fundamento. Mas a chave do reino dos céus está com o homem. Ele não quis responder aqui diretamente. Paulo disse em Romanos 2,16 que quando Deus viesse julgar o segredo dos homens, os homens seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Essa chave esteve com William Branham hoje. Cacô Felipe tem essa chave. No ano de 2022, esse senhor que está aqui diz que o seu profeta é Jesus. Como que isso é possível? Mas como que alguém pode vir aqui e usar um abuso de linguagem dessa? Por exemplo, o Samora Moisés Machel pode ser o presidente hoje de algum moçambicano? Ele disse que o seu profeta é Jesus. Será que o seu presidente também é Samora Moisés Machel? E tem algum moçambicano hoje vivo que vai dizer o meu presidente hoje é Samora Moisés? Como que alguém pode vir 2000 anos depois de um homem estar na terra, 2000 anos depois de Jesus vai dizer o meu profeta é Jesus de Nazaré? Muçulmanos vem dizer que o seu profeta é Maomé. Maomé morreu no ano 632. Dizer que as doutrinas de Deus vêm de Deus por meio de um profeta. Essas são as doutrinas de Deus. Desde o presidente da República até o camponês analfabeto que está na palhota. O seu profeta é Cacô Felipe. Muçulmano, mesmo que o seu nome seja Sheikh Abdul, mesmo que o seu nome seja Honório Cutâneo, se uma doutrina não está escrita literalmente, claramente, na mensagem do profeta Cacô Felipe, é uma doutrina de demônios. Eu refuto significativamente isto, que Cacau Felipe viu Deus cara a cara. Cacau Felipe é o único que fala Deus. Sem Cacau Felipe, todos nós vamos para o inferno. Apóstolo, comentários em torno dos pontos levantados. Sim. O mesmo Jesus que disse, eis que envio-vos o Espírito Santo virá. Também disse em Mateus capítulo 23, eis que enviarei-vos profetas. Este mesmo Jesus que prometeu enviar o Espírito Santo, disse em Lucas 11:49, enviarei-vos profetas. E mesmo depois em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, havia um lá que tinha a chave do céu. Ele disse que a chave depois foi passada para todos. Onde é que está o versículo que diz isso? Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 14 ao 19, diz que a chave foi passada para um homem. Um dia a chave do céu estava com o profeta Moisés. Outro dia estava com o profeta Isaías. Outro dia estava com o profeta João Batista. Esteve com Jesus de Nazaré. A chave esteve com Pedro. A chave foi passada para Paulo. E Paulo, quando percebeu que estava com a chave do reino dos céus, ele diz, eu como um sábio arquiteto, pus o fundamento. Mas antes disso, Paulo disse em Efésios 2:20, que eles tinham sido estabelecidos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas quando Paulo vê que ele tem a chave do reino do céu, ele diz, eu, como um sábio arquiteto, pus o fundamento. Paulo disse em Romanos 2,16 que quando Deus viesse julgar o segredo dos homens, os homens seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Paulo disse na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, no versículo 1 e 2, que aqueles seus discípulos tinham sido salvos pelo evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Não é pela Bíblia, senhor Olavo, que as pessoas vão ser salvas. As pessoas foram salvas pelo evangelho que eu, Paulo, preguei. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, Paulo vai dizer que a verdade de Cristo está em mim. A verdade de Cristo não estava nos evangelhos de Jesus, não estava na Bíblia. A verdade de Cristo está em mim. Atos capítulo 10, quando um anjo apareceu para Cornélio, um homem que estava buscando a salvação, o anjo disse, Cornélio, manda chamar quem? Manda buscar a Bíblia? Manda buscar Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro tinha a chave do céu. E Paulo, desse lado aqui, após Pedro, Maçango, ele disse nas suas cartas, Gálatas 1:8, se até mesmo o anjo do céu vir pregar diferente do que eu já tenho pregado, seja anátema, porque eu, Paulo, recebi a revelação de Jesus Cristo. A chave do reino dos céus está com o homem. Ele não quis responder aqui diretamente. Ficou arrodeando, mesmo após a descida do Espírito Santo, a chave do céu sempre está com o homem. E a chave do céu que estava com Paulo,
passou para Irineu de Lyon no ano 170. A chave do céu, que estava com Irineu de Lyon, passou para Martinho de Tours no ano 312. Depois passou para Columba, passou para John Wycliffe, passou para John Hus, passou para Martim Lutero em 1520. A chave do céu passou para João Calvino em 1560. Esta mesma chave do céu de Mateus 16, versículo 14. Esta chave passou para Charles Spurgeon. Esta chave passou para John Wesley. Esta chave esteve com William Branham hoje. Cacau Felipe tem esta chave. E somente por Cacau Felipe que os filhos de Deus hoje serão salvos nessa geração. Obrigado, apóstolo de Tamar. Apóstolo, ou melhor, mestre das revelações, olhando para o tema de hoje, a doutrina de Deus, a doutrina de Satanás. Como é que uma pessoa pode saber que está dentro de uma doutrina que é de Deus e está numa doutrina que não é de Deus, é de Satanás? Quando Qual é a doutrina que essa pessoa deve viver, deve seguir e também, sim, mestre. A doutrina de Deus agrada a Deus. É a vontade de Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Ao passo que a doutrina que não é de Deus agrada ao homem. É a vontade do homem. Glorifica o homem. Então, como entender a doutrina de Deus quando estamos a fazer aquilo que são os seus mandamentos e não estarmos amarrados a homens que querem se intitular aquilo que não estão em condições de demonstrarem ser? Então eu refuto significativamente isto, que Cacau Felipe viu Deus cara a cara. Cacau Felipe é o único que fala Deus. Sem Cacau Felipe todos nós vamos para o inferno. Essas coisas todas estão fora daquilo que é o conceito bíblico. Aquilo que Jesus disse e ensinou. Principalmente para esta era e para esta geração. Portanto, homens de Deus, amados em Cristo, não fiquem abalados. Não se sintam, porque eu não sou de Cacau Felipe, não serei salvo. Homens de Cacau Felipe não são discípulos de Jesus, são trabalhadores de Cacau Felipe, promulgadores do nome de Cacau Felipe. Mestres das revelações são o quê? São trabalhadores. Sim, recebem todos esses, fazem isso por causa de salário. Não estão a pregar. Se Cacau Felipe cortar o salário deles por 6 meses, vão desertar todos esses. E hoje em dia é pela fome. Todos que ele encontra, diz encontrou na fome. E eu conheço muitos homens de Cacau Felipe que já me tentaram a mim tantas vezes. Eles vêm a te colocar. Sim. Para receber dinheiro. Sim, para receber salário, para fazer essa brincadeira de salário, é isso. É por amor ao dinheiro, não por amor à causa. É por tudo para eles aí é Cacau Felipe. Se Cacau Felipe ficar 6 meses sem dar salário a essa gente, e o salário dele chama-se o quê? Chama o quê? Subsídio da benção, não é isso como você chama? Se não dar salário a eles, 6 meses vão desertar esses. É por isso a dizer, homens de Deus não correm. Cacau Felipe é um falso Cristo, porque se fosse de Cristo, estaria a falar de Cristo e não pagaria pessoas para falar dele mesmo. Porém, mandava pessoas para falarem de Jesus, porque só o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A vontade dele está lá plasmada na palavra de Deus. Querem mais o quê? Ele já morreu por nós, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, nos deu o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, que ele estava a referir, também viu isso de Malta Cacau Felipe. Em Gálatas 1,6, Paulo diz: estou muito apreensivo, porque eu vejo que vocês estão prestes para deixar aquele que vos chamou para Cristo, para um outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, mas há pessoas que vos inquietam dentro de vocês para perverter o evangelho de Cristo. Paulo falando. Versículo 8, ele diz assim: ainda que um anjo dos céus, porque aqui quero responder pessoas que devem estar a dizer, mas por que o mestre das revelações fala assim, com muita naturalidade, quando se fala de Cacau Felipe, não ter temor, não ter reverência? Eu não tenho temor, não tenho reverência e tenho base bíblica que me conduz para agir assim. Paulo disse assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos pregar outro evangelho, além desse que já estabelecemos, seja anátema. O versículo 9 do capítulo 1 de Gálatas volta a dizer: de novo vos digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além deste, seja anátema. Só Paulo está a dizer, mesmo que deixa anjo com a glória
Se este anjo vier e me dizer que sem ele não vou ser salvo, tenho que lhe afastar, porque o Salvador é Cristo. Quem morreu por nós é Cristo. Obrigado, Então, mestre nós não vamos das nos atrapalhar com revelações. trabalhadores de alguém que se fazem passar de discípulos de Obrigado. Jesus. São trabalhadores de Cacau Filipe. Obrigado, Fazem mestre das por amor revelações. ao salário. Apóstolo de Tomar, olhando para o tema 2, últimas considerações, também pode reagir em torno dos pontos levantados pelo mestre das revelações. Bom, eu não vou reagir quanto aos seus argumentos, porque ele está fazendo suposições quanto a salário, quanto a isso, quanto a aquilo. Vamos para um nível mais alto. Por exemplo, ele disse aqui que é discípulo de Jesus. Mas já no ano 53, Timóteo, Tito, Silvana, Gabo, Silas, Barnabé, Andrônico, Júnior, eles eram discípulos de Paulo. O profeta deles era Paulo. Enquanto que Pedro, Tiago, João, Maria Madalena e aqueles do tempo de Jesus tinham por profeta Jesus. Mas no ano de 2022, esse senhor que está aqui diz que o seu profeta é Jesus. Como que isso é possível? No ano 53, o profeta de Timóteo era Paulo. No ano 1520, o profeta de Filipe Melâncto era Martim Lutero. Em 1933, o profeta de Ormo Neville, de Juno Jacques, de Pierre Gris, daqueles do tempo de William Branham, era o William Branham. Mas como que alguém pode vir aqui e usar um abuso de linguagem dessa? Por exemplo, eu ouvi dizer que aqui no Moçambique teve um grande presidente chamado Samora Moisés Machel. Um grande presidente, talvez o Abraham Lincoln dos moçambicanos, um grande presidente como Abraham Lincoln dos americanos. Mas eu pergunto, será que o Moisés, o Samora Moisés Machel, pode ser o presidente hoje de algum moçambicano? Ele disse que o seu profeta é Jesus. Será que o seu presidente também é Samora Moisés Machel? Isso é possível? Hoje o presidente dos moçambicanos chama-se Felipe Jacinto Niusi. Eu estive nas províncias, eu vi a pobreza, eu vi a dificuldade, eu vi como as pessoas vivem lá no campo, nas palhotas. O homem que pode ajudar os moçambicanos hoje chama-se Felipe Jacinto Niusi. É o presidente dos moçambicanos. Todos os moçambicanos, nesse tempo, têm um presidente. Não é Samora Moisés. Os grandes feitos de Samora Moisés estão na história. Os seus grandes debates, as suas grandes falas, os seus grandes feitos é um memorial. Será que tem algum moçambicano hoje vivo que vai dizer o meu presidente hoje é Samora Moisés? Essa pessoa não está bem. Como que alguém pode vir 2000 anos depois de um homem estar na terra, 2000 anos depois de Jesus vai dizer o meu profeta é Jesus de Nazaré? Os branamistas estão dizendo meu profeta é William Branham. William Branham morreu em 26 de dezembro de 1965. Os muçulmanos vem dizer que o seu profeta é Maomé. Maomé morreu no ano 632, aqui na África. Tem leões. Será que um grupo de leões vivos é liderado por um leão morto? Isso é possível? Homem de Deus, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o programa 2. Apóstolo de Tamar, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa 2 em 30 segundos. Gostaria de dizer que as doutrinas de Deus vêm de Deus por meio de um profeta. Essas são as doutrinas de Deus. As doutrinas de Satanás vêm por meio das igrejas, vêm por meio dos sacerdotes das escolas pastorais. Quero completar para dizer, para todos os moçambicanos, os grandes e os pequenos, desde o presidente da República até o camponês analfabeto que está na palhota. O seu profeta é Cacau Filipe. Não importa se você é muçulmano, mesmo que o seu nome seja Sheikh Abdul, mesmo que o seu nome seja Honório Kutani, não importa quem você seja, o seu profeta é Cacau Filipe, é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para você. E se uma doutrina não está escrita literalmente, claramente, na mensagem do profeta Cacau Filipe, é uma doutrina de demônios. Para terminar, gostaria de dizer a todas as pessoas que já ouviram falar no profeta Cacau Filipe, você é livre para tomar a sua decisão. Você baixa o livro do profeta Cacau Filipe no Play Store ou no App Store. Você procura o livro do profeta Cacau Filipe e baixa o livro para você ler. Mestre das Revelações, 30 segundos, estamos acima da hora. Uma mensagem, beijo e abraço. Para dizer ao povo de Deus, é tempo de orarmos porque Jesus está a voltar. E exatamente como ele disse, que no tempo do fim virão falsos profetas e falsos cristos. Estamos a ver agora, à luz das Escrituras, um falso Cristo a se manifestar que se chama Cacau Filipe. Ninguém deve se levar pela estratégia dele de monopolizar o cristianismo. É um homem mortal igual a todos. E o Espírito Santo estabeleceu pastores, profetas, apóstolos, evangelistas para fazer a obra de Deus. Cacau Filipe sozinho não seria capaz de fazer a obra de Deus. E há um homem de Deus
que não falam nada, mas fazem muito mais na obra de Deus do que Cacau Filipe, que paga pessoas para promulgar Para terminar, o nome dele. para terminar. E cuidado os que dizem que são de Cacau Filipe, daqui a pouco vocês serão batizados em nome de Cacau Filipe. Cacau Filipe não é um profeta único de Deus. Deus estabeleceu isso pelo Espírito Santo. Não Obrigado. sejam escravos desta Obrigado, pessoa. mestre das Muito obrigado. revelações. Obrigado, apóstolo de Tamar Costa. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Aplicativo Profeta Cacau Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacau Filipe em um único